Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 6. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, nosso encontro é especial para vocês. Então, galerinha, no encontro de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre alguns verbos bem específicos da língua inglesa, tá bom? Que são os verbos modais. Modais, isso, que dá modo, que expressa o modo como alguma coisa acontece. E aí, gente, hoje eu vou enfocar mais precisamente em duas funções dos verbos modais. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque tem muito mais conteúdo sobre verbos modais para a gente discutir. Como eu quero ir devagarinho com vocês, sem pressa, na tranquilidade, a gente vai observar apenas duas funções desses verbos modais. Tá bom? Vamos que vamos então, nosso encontro está começando, sejam muito bem-vindos. Galerinha que nos acompanha em Geromênia, sejam bem-vindos. Pessoal em Queimada Nova, prazer estar aqui com vocês essa noite, hein? Lembrando que a participação de vocês, ela é essencial para os nossos encontros sempre. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Olha só, galerinha, eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossos encontros todas as segundas-feiras já está marcado. Sou o professor de inglês aqui do canal. E aí, galerinha, nosso conteúdo é falar realmente sobre verbos modais, aqueles que expressam o modo, a maneira como você quer falar ou fazer alguma ação. Hoje, dia 3 de outubro, começando muito bem aí o mês de número 10, né, galerinha? Vamos, nota 10 para esse mês, hein? Mês 10 é isso. Nota 10, vamos que vamos. O nosso objeto do conhecimento, ou seja, o nosso conteúdo, realmente são os verbos modais, essa categoria de verbos que é especial, gente. Ela vai a uma categoria à parte dos verbos e ela vai mostrar, expressar justamente algo diferente, aquilo que os verbos normais não conseguem expressar, que são verbos de ação, estado e fenômeno da natureza, ou seja, os verbos modais irão além disso. O nosso objetivo, então, utilizar esses verbos modais para expressar pedidos e sugestões, de acordo com o grau de formalidade. Então, outra coisa a ser observada, grau de formalidade exigido na situação comunicativa. Então, nosso andamento do encontro vai ser focado no estudo gramatical aplicado. E a gente vai observar alguns textos, principalmente textos orais, viu, galerinha? Principalmente tirinhas, capas de revista e por aí vai. Vamos lá, então? A nossa habilidade vai ser construir sentidos a partir de textos que explorem textos verbais e textos não verbais, ou seja, textos visuais, em consonância com as situações comunicativas que forem apresentadas. Vamos que vamos? Vamos lá, então. Dá uma olhadinha, take a look. Dá uma olhadinha, take a look. Vamos falar de verbos modais. Aqui, olha só, você consegue visualizar um puzzle, aí um quebra-cabeça, olha só. Esse quebra-cabeça contemplando alguns verbos modais. Você encontra aqui, olha só, o will, você encontra aqui, ó, o shall, você encontra aqui o would, você encontra aqui might, must, may. Mas calma, a gente vai de um por uma, que é só para vocês terem uma ideia geral, só um panorama geral do que a gente vai encontrar na nossa aula de hoje. Verbos modais. Verbos modais, por exemplo, expressam obrigação. Professor, quando eu estiver expressando uma obrigação, quais serão os verbos modais utilizados? Você vai utilizar o verbo modal must e o verbo modal have to. Beleza, gente? Must ou have to. Atenção aí para a pronúncia do have to, que esse VS se transforma em F. Tá bom, gente? Have to. Beleza? A pronúncia vai para F. É isso aí. Galerinha, importante perceber que o have to já vem com o to, ó.
Mas o must jamais vai acertar to perto dele. Jamais, jamais, jamais. Então vai ser must verbo. Professor, esses verbos modais, eles são verbos principais? Não, jamais. Sempre verbo modal é verbo auxiliar, é verbo que te ajuda, que te auxilia. Então perceba, you have to arrive early. Olha o nosso exemplo. Você deve chegar cedo, você tem que chegar cedo. Você percebe a obrigação? Tem que chegar cedo, você é obrigado a fazer aquilo. Olha o segundo exemplo, she must follow the rules. Olha aí o must, ó, verbo modal, ela deve seguir as regras. She must. Professor, então se a gente organizar a sequência da minha frase, sempre a sequência vai ser sujeito, verbo e objeto. Agora você está destrinchando o verbo. Por quê, professor? Porque você vai ter sempre, quando tiver verbo modal, no mínimo, verbo 1 e verbo 2. Seu verbo 1 vai ser o seu verbo modal. Professor, então o modal sempre vem antes do verbo principal? Com certeza. Seu verbo 2, então vai ser o seu verbo principal. Beleza, gente? Seu verbo principal. No caso aqui, se a gente for seguir aqui a sequência, ó, you é o meu sujeito, have to é o meu modal, meu auxiliar, arrive é o meu verbo principal e early é o complemento. Tem que chegar cedo. No segundo exemplo, she é o sujeito da minha frase, must é o meu modal, follow, seguir, é meu verbo principal. E o que é que eu sigo? As regras, é o meu objeto. Beleza, gente? Tranquilo e favorável? Podemos continuar? Tá de boa, galerinha? Vamos que vamos, olha só. Por sua vez, quando eu transformo para negativa, ou seja, o que é uma obrigação negativa? Uma obrigação negativa, gente, é uma proibição, olha só. É uma proibição. Então, quando você não deve fazer alguma coisa, não pode fazer alguma coisa, você já sabe, né? É uma obrigação negativa, é uma proibição. Galerinha, quando for uma proibição, você vai usar must. Olha o mustn't aí, ó. Então, professor, aqui mustn't é must, mais not. Exatamente. Must not. Tá na negativa, galerinha. Tá na negativa. Must not. Beleza, gente? É assim que você faz a negativa. Agora, de obrigação, você vai para a proibição. Não pode fazer aquilo. Não deve fazer. Professor, mas agora há pouco na afirmativa, eles dois eram iguaizinhos. Eles dois tinham o mesmo sentido. Na negativa, eles perdem essa ideia, perdem. Porque aquilo que é proibido é diferente daquilo que não é necessário. Não necessário, professor? É. Agora o have to, olha só, vai ficar don't have to. Olha aí, ó, mais uma vez. Agora o have to na forma negativa. Professor, e qual é a diferença, então, entre uma coisa que você é proibido e uma coisa que você não é necessário fazer? Dá uma olhada nos nossos exemplos, ó. You mustn't forget your uniform. Olha só. Mustn't. Você não deve esquecer o seu uniforme. Não pode. Ou seja, você está proibido de fazer aquilo. Então, aqui eu tenho um exemplo de proibição. Pessoal, então, se eu encontrar na minha frase mustn't, eu já sei. Proibição. Verdade. Proibição. Por sua vez, olha o segundo exemplo, ó. He doesn't have to. Olha aí, ó. Doesn't have. Opa, have to. Olha aí, ó. Doesn't have to. Agora, gente, ele não precisa repetir o exercício. Ele não precisa. Só se ele quiser. Não é necessário. Ele faz se ele quiser. Então tá aí a diferença. Um é proibido, você não deve, não pode, tá proibido. E o outro
Você só faz se você quiser. Percebe a diferença? Uma coisa proibida, você não pode de jeito nenhum. É lei. Agora, se é só não necessário, você faz se você bem quiser. Se você não tiver afim, aí você não precisa fazer. Beleza, gente? Então, nós temos aí o exemplo usando must, not, mustn't e don't have to. Olha aí o exemplo, então. Olha o nosso exemplo. You mustn't turn right. Professor, mustn't está aí a negativa. Então, você já sabe que aqui é uma proibição, né, galerinha? Vamos associar, então, os textos. Texto verbal e texto não verbal, ou seja, texto visual. Dá uma olhadinha. Como é que eu faço essa associação, professor? Dá uma olhada. O teu ícone, a tua figura, é uma placa de trânsito, olha só. Tem aí, ó, a setinha virando à direita e tem uma linha cortada. Ou seja, não pode, não dá, não é para fazer isto. E aí, nós temos a frase, you mustn't turn right. Perceba, seu verbo principal. Verbo principal. Quando utilizando o verbo modal, com o verbo modal, teu verbo principal jamais vai estar com ing. Teu verbo principal jamais vai ter ed no final. Jamais vai ter s, es ou ies no final. Tá bom, gente? Verbo modal não deixa que isso aconteça. Não permite ao teu verbo principal nenhuma dessas formas. Beleza? Tá aí, então. Você não pode virar à direita. Mais um. Dá uma olhadinha. Mais um exemplo. Olha aí, ó. Agora tem um notice bem grandão. Note, repare, preste atenção. Mobile phones must be switched off. Professor, eu percebo a imagem, ó. Tem um celular, tem aqui as ondas do celular, eu entendo que seja barulho, e aí, olha só, tá cortadinho. Então, quer dizer que meu celular não deve tocar. Exatamente. Mas, professor, eu não vi aqui o not, eu não vi a negativa. O que eu enxergo aqui é must. Olha aí, ó. Must. Mas must não era obrigação? Pois é, gente. Os telefones, ó, mobile phones, os celulares, devem ser switched off. Opa! Gente, esse off lembra off e on. Se você vai ver na sua TV, no controle da TV, por exemplo, você encontra on e off. O on vai ligar a sua TV e o off ele vai desligar a sua TV. Percebe a diferença? Esse on, então, ligar. Off, desligar. Então, o professor ele diz aí que é obrigatório desligar o celular. Exatamente. Obrigatório desligar. Então, esse must, ele expressa uma obrigação. Você é obrigado a desligar. Beleza, gente? Temos aí, então, dois exemplos. Mas, por outro lado, além desses verbos que expressam obrigação, proibição ou algo que não é necessário, nós também temos alguns verbos modais que expressam conselhos, sugestões. Professor, e o que é? Qual é a diferença entre conselhos e obrigações? Gente, o conselho, a sugestão, você faz ela, você segue ela ou não. Fica a seu critério, é com você. Mas a obrigação não. Lembra lá da imagem? A imagem mostrava o quê? Que era lei. É a lei de trânsito. Você não pode fazer aquilo. Agora, a sugestão não. O conselho é seu, você escolhe como você vai fazer. É seu. A pessoa que está dando o conselho, é claro, espera que você siga o conselho, né? Mas é a seu critério, você pode seguir ou não. Beleza? Observando, então, que o conselho
em inglês vai ser expresso utilizando o verbo modal should. Na negativa, shouldn't. Beleza, gente? Should ou shouldn't. Professor, e que tal esse ought to? Ought to, ou na negativa, ought not to, esse tem o mesmo sentido. Mas, perceba que alguns gramáticos consideram esse ought to em situações formais, tá bom, gente? Se for uma situação informal, um conselho informal que você está dando, você não usa esse ought to não, viu? Você vai utilizar mesmo é o should. O should. Por isso é porque é uma situação informal? É. Na situação informal você usa should. Então você deve, você não deve, mas lembrando que a ideia é de conselho. Olha aí o exemplo, ó. You should take an aspirin for your headache. Olha aí, ó. Você deveria tomar uma aspirina para essa dor de cabeça. Should take, ó. Should é o teu verbo modal. E take é teu verbo principal. Você deveria tomar. Professor, aí é a pessoa que toma ou não toma. É um conselho, é uma sugestão. Aí é você que decide, mas o conselho que eu dou é, olha, é uma boa ideia tomar. Beleza? Olha aí o segundo exemplo. I don't think you should work sick. Então eu não acho, I don't think you should. Você deveria trabalhar estando doente. Então aqui eu tenho, ó, um modal, mais uma vez, e o work é teu verbo principal. Não acho que você deveria trabalhar estando doente. Mais uma vez, é uma sugestão, é um conselho. Se você quiser fazer isso, tudo bem, é com você. Mas eu te aconselho a não fazer. Eu te sugiro que não faça isso, que não trabalhe estando doente. E o ought to tá aqui mais uma vez, ó. Lembrando que esse ought to, situações formais, tá bom? Ought to, you ought to go to the dentist. Você deveria ir ao dentista. Olha só a sugestão que é dada. A pessoa pode ir ou não, mas a sugestão é essa. Ah, eu tô com uma dor de dente. Você devia ir no dentista, viu? Deveria ir no dentista. Aí é com você. Se você vai ou não, posso fazer nada. A sugestão está sendo dada. Beleza? Professor, então a gente já viu aqui, então, alguns verbos modais que expressam obrigação. Vimos verbos modais que expressam proibição. Vimos verbos modais que expressam não necessariamente, não necessário. E agora estamos vendo verbos que expressam conselho. Percebendo aí conselhos, tanto afirmativos quanto negativos. Você deveria fazer isso, você não deveria fazer aquilo. Olha aí então o nosso exemplo. You should know this. Olha aí, você devia saber disso. Você deveria saber. Então, pessoal, a pessoa está dando um conselho, ó, você deveria, você não sabe, mas deveria, viu? Deveria estar sabendo. You é o nosso sujeito. Should é o nosso modal. Know é o nosso principal. E o this é o objeto, aquilo que você deveria saber. Você deveria saber isso. Você deveria saber disso. Beleza, gente? You should know this. Está aí o nosso exemplo. Show de bola? Mais um exemplo. Love shouldn't hurt. Olha aí agora um exemplo usando o modal negativo. Olha aí, ó. Modal negativo. Professor, quem é o sujeito? Quem vem antes do verbo? No caso aqui é o love. Olha aí, ó. Nosso sujeito, o amor. Olha aí. Sua imagem aparece aí realmente um coração, ó. Tem outro coração até na mão aí da pessoa e tem a mão assim espalmada. Olha aí, ó. Pois é, gente. O amor não deveria, olha aí, ó, shouldn't, meu verbo modal. E o hurt, professor, hurt é meu verbo principal. O amor não deveria machucar, não deveria ferir. Tá aí, professor. Então, olha só, você está assumindo isso como uma verdade. Você está assumindo isso como você está dando esse conselho, olha. O amor não deveria machucar, não. Você está sendo machucado, está errado. Não pode ser assim, não. Não é uma boa ideia. É uma sugestão. Aí, pessoal, se você observa bem,
aí é um exemplo de cartaz, de pôster, que faz alusão ao combate ao feminicídio, né, gente? Combate ao feminicídio. Estamos entrando agora no Outubro Rosa, que fala sobre câncer de mama. Mais especificamente, né, a gente pode pensar na saúde da mulher como um todo, né? Se a gente pensa em saúde da mulher, galerinha, a gente pensa também na vida da mulher, né, galera? A gente pensa na vida da mulher. A vida da mulher, por vezes, infelizmente, ainda é muito ameaçada, principalmente dentro da própria casa, né, gente? E aí você consegue perceber o símbolo, o sinal. Se você puder fazer e estiver passando pela situação, você pode simplesmente espalmar a mão dessa maneira, talvez em uma foto, talvez em um vídeo. E muita gente utiliza esse código para que as pessoas consigam compreender, olha só, estou passando por problemas, estou em perigo, estou sendo ameaçada. Tá bem? Então aí tá aí. E o tema, ou melhor, o lema, né, a expressão chave aí, nós temos a expressão love shouldn't hurt, o amor não deveria machucar. Se é amor, por que você está maltratando? Por que você está batendo na esposa, na namorada, na mulher? Por que você está agredindo de alguma maneira, seja física, seja violentando psicologicamente? Por quê? Tá aí então a ideia, love shouldn't hurt. O amor não deveria machucar, não deveria ferir. Beleza, gente? Exemplo aí usando shouldn't. No caso aqui eu tenho um conselho negativo, que não deveria acontecer. Vamos então para nossas questões. Olha só. Questãozinha no quadro para vocês. There's a moment where you have to choose whether to be silent or stand up. Professor, quem foi que disse isso? Tá aqui, olha só, as aspas. Se são aspas, está fazendo uma citação a alguém que falou isso daí, né? Ou pelo menos é uma fala atribuída a essa pessoa, né? Quem é ela? Ela é a Malala, olha só, a Malala Yousafzai, olha aí. Só não conheço ela não, tá aqui a foto, ou melhor, um desenho aí dela, né, gente? Se você consegue observar, ela tem um hijab, ela tem um véu que cobre seu rosto. Pois é, porque ela é paquistanesa, pessoal, ela vem lá do Paquistão. Você consegue ver aqui embaixo, ó, ela é uma ativista paquistanesa, ela é ativista pela educação das mulheres. Se você quiser procurar depois mais informação sobre a Malala, certamente você vai encontrar a história de vida da Malala. É uma história bem complexa, bem difícil, cheia de altos e baixos, principalmente por conta das dificuldades políticas da região, do país onde ela vivia, né, gente? Hoje não, hoje ela vive na Europa, então é diferente. Mas na época ela foi bastante atormentada pelo regime político da época, no caso liderado pelo Talibã, né, galerinha? O Talibã, que por fundamentalismo religioso, você consegue perceber essa necessidade das mulheres não estudarem, não trabalharem, não terem uma vida ativa. E aí a Malala disse que isso deveria mudar, isso deveria ser diferente. Por conta disso, utilizando-se desse pretexto, foi-se feito um atentado no qual a Malala recebeu alguns tiros, tanto ela quanto o grupo no qual ela estava transportando crianças para escolas. Nesse atentado, ela perdeu até mesmo a audição de um dos lados, ela perdeu a audição de um dos ouvidos. Mas é isso, o que foi que ela falou? Aí, depois desse incidente, né, galerinha, depois disso tudo, ela se tornou uma ativista ainda mais atuante, ainda mais forte, né, galerinha? Mais atuante. E aí, olha só, você consegue perceber a fala dela. O que ela está dizendo? O que ela está expressando de si mesma? There is a moment. Olha aí, você consegue ver até maior, grandão aí, ó. Moment, momento. Existe um momento, tem uma hora. Where you have to. Opa, professor, a gente vê esse have to agorinha, ó. Have to. Lembra aí, ó. Have to. Esse have to,
A gente viu agorinha. Obrigação, né, galera? Obrigação. Então, chega um momento na vida em que você é obrigado, olha aí, ó, to choose, a decidir, a escolher. Whether. Esse whether aqui é a mesma coisa que if. If das condições, das orações condicionais. Então, ele marca uma condição. Esse aqui é o se. Então, você tem que escolher se você fica em silêncio ou se você se levanta, ou se você se posiciona. Olha a importância, né, galerinha, da gente se posicionar. Ela é uma ativista política pelos direitos à educação, a educação das mulheres. Então chega um momento, olha só, que é uma encruzilhada. Você decide, você vai atuar de alguma maneira, você vai agir de alguma forma, ou você vai simplesmente ficar calado, simplesmente vai silenciar, observando aquilo. É isso aí. É isso que a Malala nos traz hoje como lição de sabedoria. Questão para vocês. Qual é o gênero textual que é apresentado no texto? Essa aqui eu respondo com vocês. A próxima vocês vão ter um tempinho para responder, tá bom? Galerinha, esse texto pertence a qual gênero textual? Lembra que gênero textual são as classificações dos textos, né, galera? Galerinha, esse texto é uma headline, esse texto é uma manchete. É uma manchete de jornal, gente? Não, né, galera? Nem como ser uma manchete. Manchete do quê? Cadê a notícia? Se for uma manchete, não. Nada a ver, não, né? Letra B diz que é uma medicine insert. Medicine, médico, né? Tá falando, então, de uma bula médica, galera. Uma bula. É uma bula? Prescrição? Não, nada a ver com bula de remédio, não. Nada a ver. Nada a ver. Letra C diz que é uma magazine cover. Cover é uma capa. Magazine é uma revista. Capa de revista. Será que é isso, gente? Também não, né, galera? Não é uma capa de uma revista, não. Se fosse a capa de uma revista, qual era o título da capa? Não, né, gente? Não é a capa de uma revista, não. Professor, então, eu vou marcar a letra D. Aqui sobrou, né? É isso aí. É uma quotation. Professor, se você vai ao dicionário, você encontra que quotation é o quê? Quotation é uma citação, tá bom, gente? O que é a citação? A fala de alguém que é reproduzida em algum momento. Ou pelo menos a fala que é atribuída a alguém, não é isso, gente? Percebendo aqui que a palavra quotation vem da expressão quote. Quote, quotes, que vem no plural sempre, são as aspas, tá bom, gente? Por isso que você percebeu lá, volta aqui no texto, ó, as aspas, tá, galerinha? Perceba as aspas. Por quê? Porque são as aspas que fazem a referência à fala de alguma pessoa, de onde foi que aquilo foi retirado. Sem as aspas, você chama isso de discurso indireto. Você está falando o que a outra pessoa falou com as suas próprias palavras. Paráfrase. Com as aspas, não. Com as aspas, é língua direta. Você está falando expressamente, palavra por palavra, ipsilitre, aquilo que foi dito. Beleza, gente? É isso aí. Então, nossa resposta realmente é a letra D de dado. É uma citação, é uma quotation. Beleza, galerinha? Essa foi a nossa primeira questão de hoje. Vamos dar uma olhada na próxima? Ainda sobre o mesmo texto, hein? Ainda sobre o mesmo texto, questão agora no quadro para vocês. O texto apresenta o verbo modal have to. Dessa maneira, você consegue perceber o quê? 1 minuto, gente, para responder essa aqui, é fácil demais. 1 minuto para vocês responderem na tela.
que é que vocês marcam? Coloca aí para mim, digita aí no chat para mim o que foi que vocês marcaram nessa questão. Qual é a resposta que vocês dariam para essa questão de número 4, galerinha? Pessoal, tem condição de se letra A, uma dúvida? Oxi, nem estudou que o verbo modal podia expressar a dúvida, nem. Verbo modal não expressa dúvida, não, gente. Quem expressa dúvida é advérbio de dúvida. Modal não expressa dúvida. Letra B diz que é passado. Não, galera. Passado também não. Quem expressa passado é o verbo modal did. Fora ele, não tem mais. É o verbo modal did. Ele é que expressa passado, sendo verbo auxiliar, né? E não é verbo modal. Também letra B não é nossa resposta. Letra C ou letra D? Realmente a gente estudou hoje essas duas, né? Sugestão, letra D, ou letra C, obrigação. Galera, have to jamais vai ser uma sugestão, porque have to é a ideia de necessidade, galera. É algo que é necessário. Se é necessário, é uma obrigação, né, gente? Você tem que fazer aquilo. Não é só uma sugestão, você não está só sugerindo que a pessoa faça, não. É algo que é obrigatório. Beleza? Resposta da questão, letra C. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Questão número 5. Dá uma olhadinha. Each mask must have. Professor, apareceu aqui o must, ó. Apareceu aqui o must. Olha que legal, olha que legal. Então o professor está falando aí, dá uma olhada na imagem. Máscaras, olha só. Lembra que esse must é a ideia de obrigação. Obligation. O que cada máscara deve ter, deve possuir. Então observe que ele está mostrando aí, está descrevendo os itens de cada um dos componentes da máscara. Olha só. Primeiro aqui logo em cima nós temos o metal nose piece. Então logo aqui acima você consegue perceber um pedacinho de metal para colocar no nariz, para adaptar o nariz, olha aí, ó. Em seguida aparece um lightweight cotton. Cotton, professor, o que é cotton? Não sabe o que é cotton? Mas já usou um cotonete. O que é que tem num cotonete, gente? Cotonete tem algodão. Cotton é o material, galera. É o algodão. Cotton, algodão. Então, olha só. As máscaras que não são descartáveis, elas devem ter aí, olha só, um material feito de algodão. Além disso, professor, o que é mais que tem? Ties or elastics. Olha aí, ó. Tem essas tiras, elásticos aqui do lado, olha só. Precisa ter, tem que ter. Tá aí, ó. Ties or elastics. Além disso, você também precisa de um non-woven material. Do lado de dentro, você tem que ter esse material aqui, que não é um material costurado, material sem costuras, beleza? Non-woven material, tá aí, ó, material que não é costurado. Beleza, gente? Tá aí nossa questão sobre esse texto, então. Traz aí, olha só, os musts. Professor, os musts, olha que coisa bonita. Os musts. Lembrando aí que esse must marcou a obrigação. Professor, mas os não é artigo? Que vem depois de artigo, não é sempre substantivo, que em inglês a gente chama de noun, sempre substantivo. Tá até no plural aí, ó. Professor, então você transformou um verbo num substantivo? Foi. Não ficou bonito? Esse processo é um processo que a gente chama de derivação imprópria. Olha só que legal. Derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? Quando você transforma uma classe gramatical em outra. No caso aqui, eu transformei um verbo num substantivo. Como é que eu sei o que é um substantivo? Olha o Szinho no final. Verbo modal não aceita S, não. Verbo modal não aceita nada junto com ele. É must e acabou-se. Observa que foi usado até um artigo antes, ó. Só quem vem depois de artigo é substantivo. Não tá para ser outra coisa, não. Tá aí, ó. Pessoal, e esse must, ele expressa o quê? Letra A diz que é uma sugestão. Letra B, uma dúvida. Letra C, uma necessidade.
E letra D, uma possibilidade. Vocês têm 1 minuto para responder, mas dessa vez eu quero que vocês respondam mesmo, hein? Da outra vez eu dei o tempo e eu não vi resposta nenhuma aqui embaixo. O pessoal está tendo algum problema na hora de colocar a resposta? O que foi que houve? Pessoal em Jeromínia, pessoal em Queimada Nova, que eu estou percebendo que estão online. Pessoal que está nos acompanhando no YouTube, por gentileza, coloca aí a resposta. A participação de vocês é muito importante, viu? Esqueça disso não. A participação de vocês, ela é essencial. 1 minuto para vocês responderem e colocarem aqui para mim no chat, tá bom? 1 minuto na tela. E aí, galera, qual foi a resposta? Olha só. Galerinha, a resposta de vocês é importante. Olha aí, ó, Ednalva Coelho está trazendo aqui que a nossa resposta é a letra A. Olha só, será que é a letra A mesmo? E aí, galera, vocês concordam, vocês discordam? Muito boa noite, Ednalva. Vamos dar uma olhadinha juntos? Será que é isso mesmo, gente? Dá uma olhada, ó. Galera, a letra A diz que é uma sugestão. Galera, cuidado. Must não marca sugestão. Quem marca sugestão é should. Cuidado, tá bom? Should é que marca sugestão. Should e ought to, beleza? Must não marca sugestão. Muito menos dúvida, galera. Verbo modal não expressa dúvida. Tire isso daí. Letra B de jeito nenhum. Letra C ou letra D, galera? Professor, hoje a gente não estudou sobre possibilidade. Pois é, mas verbos modais também expressam possibilidade, tá bom, gente? Quais são os modais que expressam possibilidade? Você vai ter o modal can, você vai ter o modal may e você vai ter o modal might. Beleza, gente? Ordem de possibilidade decrescente. Então, quanto mais à direita, menor água. Olha só. Quanto mais você for, para a direita, menor vai ser a sua possibilidade. Beleza, gente? Menor é a possibilidade. Tá, galerinha? Menor é a possibilidade. Tá bom? Professor, então, esse might é muito pequena a possibilidade de acontecer? Muito pequena. O may tem possibilidade? Tem, mas não é uma alta possibilidade, não. Já o can vai ter uma possibilidade um pouco maior. Então, a nossa resposta é a letra C, lembrando que expressam necessidade. O modal must e o modal have to. Belezinha, gente? Ednalva Coelho, estou vendo aí o seu emoji. Não fique chateada. A gente aprende assim, meu bem. Não se preocupe, a gente aprende tanto acertando quanto errando. Não faz parte. Faz parte do processo de aprendizagem. Não faz mal nenhum, não. O importante é você aprender o conteúdo, tá bom? Se preocupe com isso, não. Eu sei que às vezes quando a gente falha, quando a gente erra, por algum motivo a gente meio que fica chateado e tal. Mas faz parte da aprendizagem, tá bom?
Faz parte, não se preocupe. É parte do processo, tá bom? Faz parte. Não se bitole com isso, não. Tem gente que fica, ai meu Deus, não vou responder porque eu vou errar. Não é isso. O importante é aprender, seja acertando, seja errando, não tem problema. Dá tempo para a gente fazer mais uma? Vamos dar uma olhadinha. Ah, tá. Trouxe aqui esse texto. Ele é um texto um pouco mais extenso, mas eu vou mostrar pelo menos o principal aqui dele. Dá uma olhadinha, ó. Nós temos aqui bem no meio, com letras grandes, olha aí, ó. O nosso título, tá, galerinha? Aqui sim é um exemplo de headline, ó. Lembrando que a headline é a manchete, beleza? Manchete, ó. Manchete é de jornal, é de notícia, né, galerinha? Olha só. 5 things, as 5 coisas, e o should, olha aí, ó. Should, você deveria, sugestão. 5 coisas que você deveria. Gente, tivemos um pequeno probleminha no áudio, voltamos. Olha aí, só finalizando aqui, mostrando para vocês o should, né, galera? Esse should mostra a sugestão. 5 coisas que você deveria saber sobre o estresse. Importante saber sobre o estresse. E aí, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Nosso tempo vai se esgotando. E eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá, um forte abraço. Bye, bye. See you.